Bom dia, querido amigo que está nos ouvindo, vendo, de maneira online ou aqui presencialmente. A palavra de Deus, a presença de Deus, quer invadir teu coração e a tua vida. E como eu e você precisamos disso. Por isso, agora eu lhe convido a prestar culto a Deus, não em um culto completo, mas com a explicação da palavra de Deus. Nesses dias tão frios, o grande problema não é a frieza exterior que a nossa pele sente, mas a frieza do nosso coração. A frieza social, a frieza emocional. Mas Deus se importa com isso. Deus quer aquecer nossos corações. E Ele sabe bem como. Nós estamos neste mês de junho tratando sobre temas que falam sobre relacionamento, união, perdão. E hoje vamos falar sobre comunicação. Diálogo. Deus está disposto a nos ajudar e socorrer em meio aos desafios dos nossos relacionamentos. Por isso queremos começar este momento com a leitura da palavra de Deus. O texto que vai nos servir de reflexão, o evangelho deste final de semana em todo o mundo, na verdade, é o texto de Marcos, capítulo 5, versículos do 35 ao 41. Diz assim as palavras do Senhor: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Querido Senhor, amado Mestre, nosso santo Deus, a quem nós rendemos o nosso culto no dia de hoje. A Ti te pedimos que o Teu Espírito Santo trabalhe através da palavra proclamada, explicada neste momento, para que transforme o nosso coração, nos leve ao arrependimento, ao conforto e à certeza da salvação e do perdão por Jesus Cristo, Senhor. Que nossa fé seja alimentada, fortalecida, e que os nossos relacionamentos sejam cuidados por Ti, também através de nós. Por isso, Senhor Deus, abençoa-nos com Teu Espírito, com a Tua presença, neste momento, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.
pergunto a vocês: que tempestades você tem enfrentado em sua vida? Do que você tem sentido medo em meio a estas tempestades? Do jeito que está o seu barco, a sua situação de vida, será que corre risco de afundar, virar? Você tem pedido em meio a esta situação, você tem pedido o socorro de Deus? Ou acha que Ele não se importe com que seu barco afunde e que você morra? Permitam compartilhar, trazer para vocês no dia de hoje, entre as tantas tempestades que nós passamos, uma tempestade que por vezes começa com uma brisa leve, mas termina com um grande temporal. A tempestade dos nossos relacionamentos. Relacionamentos entre pais e filhos. Relacionamentos entre marido e mulher. Noivo e noiva. Namorado e namorada. Naquele dia, Jesus havia trabalhado muitíssimo, curado, pregado, acompanhado a palavra, acompanhado as pessoas, ensinando a palavra de Deus, e no final da tarde havia se cansado. Então ele faz um pedido aos discípulos: vamos entrar no barco e vamos para o mar. Jesus estava cansado e precisava descansar. Lembre-se que Jesus é Deus. Deus não cansa, mas a natureza de Jesus, Deus se fez homem. E como homem, ele também cansava, ele comia, ele bebia. E depois de um dia de trabalho, Jesus tem a necessidade de descansar. Ele despede a multidão, sobe no barco e os discípulos o levam em seu barco. Talvez penso eu que o primeiro grande conselho que eu posso dar a vocês, a todos nós em nossos relacionamentos, com respeito a possíveis tempestades, é que nós também aprendamos a descansar. Muitas pessoas tão preocupadas com as suas famílias, trabalharam muito na vida, mas nunca tiravam umas férias, um tempo com a família, com os filhos. Nós precisamos descansar. Você não precisa ir numa praia de Santa Catarina, mas nós precisamos passar tempos agradáveis, de descanso, umas férias com nossa família. Você pode incluir alguns amigos, mas não pode perder a oportunidade de descansar com a sua família. Isso aumenta a intimidade entre esposa e esposa, entre pais e filhos. Não deixe de descansar aos domingos. A Bíblia fala que o 7º dia era o dia do descanso. Era um descanso físico, um descanso emocional, um descanso espiritual. Descanse jogando conversa fora, alegrando-se com seus amigos. Descanse ficando mais tempo na sua cama, na sua rede, olhando a natureza. Descanse fazendo algo que você gosta, um esporte. Mas não deixe de descansar no cuidado e na presença de Deus. Não deixe de dedicar o seu tempo de ouvir a palavra de Deus. E se hoje você não pode estar em nosso culto, que quando passe a pandemia esteja aqui para beber e comer do corpo e sangue de Jesus.
é o descanso espiritual que nós precisamos. Me lembro de uns pais que eu conheci na cidade de Dourados, já idosos, que começaram a reclamar por que os filhos não tinham tempo para eles. E o colega pastor teve que dizer para aquele casal: mas vocês durante a vida toda deles ensinaram assim. Tinham que plantar soja. Não havia descanso para o reencontro familiar. Não havia descanso para ir na igreja junto. Muitas vezes nossos filhos simplesmente copiam aquilo que a gente passa para eles. Como é importante descansar. Jesus descansa e dorme na polpa do barco. Não deixe de descansar, não deixe de descansar. Queridos, quando nós decidimos unir os trapinhos, quando o casal decide fazer isso, de certa maneira também lá atrás ele quer também descansar. Ele quer mudar de status, ele quer sair da casa dos pais e começar um novo momento na sua vida. É um descanso de um novo status, de uma maturidade, é um descanso de fazer suas próprias escolhas, trocar, viver em intimidade com a outra pessoa, na sua própria casa, no seu próprio endereço. É um tipo de descanso. E eu me lembro quanto isso foi bom no meu primeiro ano de casado. Eu estava tão descansado que a cada mês eu engordava 1 quilo. Já pelo 9º mês já estava com 10 quilos. Um pouquinho mais, eu me olhava no espelho e disse: onde eu vou parar com isso? Estava tão feliz porque recebíamos amigos na nossa casa, visitávamos nossos amigos, eram águas tranquilas, águas de descanso. A minha esposa me acompanhava no trabalho pastoral, tínhamos mais tempo um para o outro. Estávamos muito felizes. Eram as águas tranquilas de um começo de um relacionamento no casamento. Mas como é normal em nossos relacionamentos, o que às vezes começa de maneira tranquila, os ventos vão soprando cada vez mais fortes, e com o tempo vêm os temporais. Às vezes, brisas pequenas vão soprando e a gente não dá bola para isso, até que se tornem temporais. São aquelas chamadas irritações. Ele não aprende, deixa a toalha molhada em cima da cama. Quantas vezes eu tenho que dizer para ela que a gaveta serve para abrir e para fechar? Uma hora dessa as crianças vão dar com a quina da gaveta. Ela não aprende. Ela não aprende também que tem que desligar a luz. Se eu soubesse, eu acho que ele ama mais a bola do que a mim. Sempre tem que estar jogando futebol. Eu fico varrendo, limpando e ele só olhando. Por que você disse isso na frente dos nossos amigos? Por que você ficou calado quando nós saímos com os nossos amigos? Por que você não sai deste maldito celular? São coisas do tipo. Pequenas irritações que, se a gente não trata e vai guardando, se torna uma bola de neve. Ou brisas que podem tornar-se um temporal nos nossos relacionamentos. E não digo isso só no relacionamento homem e mulher. Às vezes no relacionamento entre pais e filhos. Não deixe o seu barquinho encher de água. Os discípulos estão no mar, Jesus dorme, o temporal começa e os discípulos vão retardando a sua comunicação com Jesus, de tal maneira que o barquinho se enche de água, e então eles começam a temer que o barco vire, que afunde. Não permita que o barco dos seus relacionamentos enche dessas águas, dessas situações, desses momentos difíceis.
onde nós nos calamos ou agimos de maneira inapropriada com gritos ou coisas do tipo. Não tratamos as brisas e permitimos que temporais aconteçam. Os discípulos, eles cometem um erro. Quando nós olhamos a história que eles estão no barquinho, a água vai enchendo o barco, arremessando o barquinho para cá e para lá, e nenhum deles parece não conversam sobre o que fazer, e nem mesmo despertam Jesus. Eles têm um problema de comunicação, inclusive de comunicação com Jesus. Eles não conversam, eles não pedem. Quando eles iam fazer isso? Muitas vezes nós, pastores, recebemos em nosso gabinete pastoral o casal já quase com a decisão tomada, onde o barco não está nem cheio de água, ele já virou. E o que se pode fazer? Ou já afundou? Eu quero dizer para vocês, para você que está vendo, que está ouvindo, não deixe as coisas acumularem. Não deixe as irritações tornarem-se uma bomba que vai explodir ou uma bola de neve. Não permita isso. Trate isso. Por isso, um dos segredos, uma das grandes dicas em qualquer relacionamento é uma boa comunicação. E como é que está a comunicação na sua casa? Com o seu esposo, com a sua esposa? É preciso que a gente tenha uma boa comunicação. E lembro que uma boa comunicação, gente, envolve falar e ouvir. É muito engraçado, há anos atrás, o famoso pastor Cláudio Duarte, falando sobre a diferença do homem e da mulher, não é algo que ele inventou, mas que é algo que ele aprendeu, também não sei de quem, sobre a diferença do homem e a mulher na hora da comunicação. E acho que ele tem bastante razão em parte. Ele diz que o homem é como ele funciona, sua mente funciona, cada coisa à sua vez. Enquanto a mulher, e a gente conhece muito bem isso, consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. O homem se concentra em uma coisa de cada vez, e a mulher pega tudo e está com uma criança no colo, está falando por telefone, está estudando música, está cozinhando, varrendo, fazendo tudo. O homem é comparado a sua mente a caixinhas. Vamos falar sobre a casa? O homem tira a caixinha sobre o tema casa. Terminou de falar, ele fecha a caixinha e guarda. Né? Vamos falar sobre o trabalho. Ele abre a caixinha do trabalho, falamos sobre o trabalho e fecha a caixinha. E diz o pastor Cláudio Duarte que ele tem duas grandes caixas, né? E a grande caixa que todo mundo dá risada é a caixa do nada, que é quando ele senta na frente da televisão, passa por todos os canais e a mulher pergunta: o que você está vendo? Nada, né? A outra era a caixa do sexo, e depois a caixa do nada, né? Vê tudo, mas só está vendo, ele não está concentrado em nada. Enquanto a mulher é um sistema muito elaborado. Pensem numa casa cheia de fios elétricos por todos os lados. Pensa rápido, faz muitas coisas rápidas. Inclusive, às vezes, um fio toca no outro e já pensa: não me esqueci daquilo que você fez. Esse sistema elaborado, às vezes, dá problema com o homem com as suas caixinhas. Diz a mulher: marido, temos que falar sobre os nossos filhos. Tudo bem, ele pega, tira a caixinha, vamos falar sobre os filhos. E de repente ela diz: vamos falar, isso envolve a minha mãe. Então ele abre a caixinha da sogra. Ele já está com duas caixinhas abertas. E ela começa a falar: e as nossas finanças lá no banco? Ele já puxa aquela caixinha do banco, ele está com 3 caixas, ele já não está sabendo o que vai falar. De repente ela fala sobre o cachorro, ela fala sobre a escola das crianças, fala sobre a igreja, fala sobre o relacionamento, e ela diz: vamos ter que doar o quê? O cachorro? A casa? A sogra?
tanta caixa aberta que ele não sabe do que está falando. Problemas de comunicação. Há um outro estudioso, Gary Chapman, que fala que há pessoas que são como personalidade do Mar Morto. Elas não têm problema e elas nem querem expressar seus sentimentos. Como tá? Tudo bem. Como é que foi na casa da tua mãe? Tudo bem. Como é que foi a prova na escola? Bem. Pronto, não expresso meus sentimentos. Mas existem aquelas pessoas que dizem, ele é como um riacho tagarela. Vem à mente, fala da boca, ou vem no coração e expressa. Vejam a diferença. É comum às vezes o esposo falar assim, por exemplo, não tenho tempo de falar, ela fala todo o tempo. Ou ela diz assim, ele nunca expressa seus sentimentos. Parece que é só eu dentro do relacionamento. Conheço um casal que pegou o costume de orar antes de dormir e em poucas palavras o marido olhava para o lado, a mulher já estava dormindo. Gente, somos diferentes e por isso também somos atraídos pelo diferente, que de certa maneira nos ajuda no nosso companheirismo. Mas nossas diferenças também precisam ser tratadas. Por vezes elas causam algumas rachaduras no nosso relacionamento. Algumas rachaduras trazem algumas deficiências que, se a gente não usa bem o canal da comunicação, se a gente não é sábio no uso em meio a essas diferenças, então vêm os problemas. Precisamos fazer uso de uma boa comunicação. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso? Humildade. E a humildade é algo que nós não nascemos com ela. Nós precisamos que ela seja trabalhada em nós pelo poder de Deus. Os discípulos estavam numa situação grave que o seu barquinho estava enchendo de água. E o que eles fazem? Agora, se a gente não chamar Jesus, a gente vai morrer. Então eles acordam Jesus, despertam Jesus do sono quase desesperado. E já quase, na verdade, reclamando de Jesus. Não te importa que a gente vai perecer, que a gente vai morrer? É um grito de desespero. Nós precisamos reconhecer nossa fraqueza em nossos relacionamentos, em nossa personalidade, em nossa maneira de julgar o outro e em nossa maneira de querer fazer que o outro seja igual a nós, ou projetarmos algo nele que não está certo, ele é diferente, ou ela é diferente da minha personalidade. Precisamos reconhecer nossa fraqueza e buscar a ajuda de Deus. Quando sou fraco é que sou forte, diz o apóstolo Paulo. Como disse esses dias, escutando a Rádio Gaúcha, perguntaram para o Davi Coimbra, que é um famoso comentarista, todo mundo quer saber para que time que eles torcem. O médico, na hora da cirurgia, perguntou para ele: Davi, para que time você torce? E ele respondeu: doutor, para que time você torce? Na hora da vulnerabilidade, nós não temos o que fazer. Precisamos da ajuda que vem de fora. E a ajuda que vem de fora e que nós precisamos é de Deus para os nossos relacionamentos. Então comece orando pelo seu relacionamento. Ore pelos seus sentimentos. O livro de Salmos é um livro riquíssimo, onde temos Davi abrindo o seu coração. Abra o seu coração do que o seu marido lhe irrita, do que sua esposa lhe irrita, dos seus medos com respeito à criação dos seus filhos, ao futuro dos seus filhos. Ore, abre, rasgue seu coração. E termine confiando em Deus, entregando isso nas mãos de Deus. Você pode orar sozinho, mas também pode orar em conjunto com ele ou com ela. Não tenha medo de orar. Orem uns pelos outros. Ore para que você também reconheça as suas falhas. Semana passada eu falei sobre o tema do perdão, onde a nossa própria confissão é importante. Fale com Deus em oração. É preciso que a gente aprenda também o caminho da comunicação e da humildade. Por isso, é importante ouvir a palavra de Deus, ouvir os evangelhos.
Eu de tempo em tempo tenho que ler as famosas palavras de Jesus do Sermão do Monte. Palavras que me ajudam na minha ansiedade, nos meus medos, nos meus relacionamentos, no meu orgulho, no meu egoísmo, pois esse sou eu. É algo que precisa ser tratado, orientado e curado pela graça e o perdão de Deus. Queridos, mas não deixemos de expressar. Um pastor tinha um casal que estava por se casar e o pastor disse: eu quero dar um conselho a vocês. Quando vocês se irem, deem 4 ou 5 minutos para que cada um fale. Fale 4 e 5 minutos o homem e a mulher escuta, ele falando das irritações que ele está sentindo. E ela ouve. Depois ela fala. E ele ouve. Claro, não é para outra pessoa que está no seu momento de ouvir aproveitar para engatilhar a sua arma. Eu vou disparar isso nele ou vou disparar isso nela. Não. Preste atenção. No momento que chegar a sua fala, você saberá o que vai dizer. Ele fala, você aguarda e presta atenção. Não olhando na TV, não preocupado com o bebê. Preste atenção nela. Depois você fala e expressa para ela. Isso é muito importante. Outra coisa, não altere a sua voz. Quando uma pessoa grita comigo, eu deixo de escutá-la, eu escuto o que ela está gritando toda hora. Algumas mães dizem que manda o filho fazer toda hora uma coisa e o filho nunca diz que não entende a mãe. Por quê? Porque a mãe já vem na base da gritaria. E quando nós escutamos alguém gritando, nós pensamos assim: ele não gosta de mim, ele acha tudo ruim em mim, por que ele está gritando? Fale pausadamente, fale diretamente com essa pessoa. Isso faz a diferença, ouvir e falar. E se ele não expressa os seus sentimentos, ajude-o nessa caminhada e tenha paciência nisso. Às vezes é preciso que a gente treine o expressar dos sentimentos. Por exemplo, você pode começar no seu relacionamento falando como foi o seu dia. Pois é, eu saí de casa, fui para o trabalho, parei para abastecer e fui no trabalho e trabalhei. E com quem você encontrou com o trabalho? A Maria. Mas a Maria é nossa vizinha? Sim. Bom, mas que bom que você encontrou com a Maria. O que você sentiu quando encontrou com a Maria? O mesmo de sempre, ela fala toda hora. E como é que foi a gasolina lá? Quanto é que saiu? R$100. E como é que você saiu? Pergunta a mulher. Tá cara a gasolina, isso pega a gente no bolso. Você está ajudando o outro a expressar os sentimentos. É algo que se treina também. Porque às vezes um dos dois no casamento tem a necessidade de compartilhar, de ouvir o que o outro está sentindo. E isso ajuda na unidade do casal. Mas você também não pode ser daqueles que pergunta e já responde pelo outro. É preciso entregar e dar tempo ao outro a responder. Outro detalhe muito importante e interessante na comunicação, gente, que expresso para vocês. Há coisas que nos irritam um no outro. E o excesso de cobrança também faz com que o outro se sinta muito mal. Então nós temos que aprender em como tratar isso. Por exemplo, a mulher está incomodada por causa dos cabelinhos da barba do marido que ficam na pia. Isso incomoda ela, irrita ela. Ela pode chegar e cobrar isso dele. Mas ela pode chegar e dizer assim: Maria, querido, eu queria falar de uma coisa que está me incomodando, mas que seria bom para o nosso relacionamento. Você está disposto a ouvir agora? Ou a gente pode falar em outro momento? Às vezes ele não está bem para ouvir e a gente tem que respeitar. Porque talvez ele trouxe um problema do trabalho, ele já está incomodado e outra bomba vai explodir. A gente tem que esperar. Eu mesmo lá em casa, minha esposa sabe que eu digo: olha, não me traga problema antes de dormir.
Tem que ser de tarde, tardezinha, não antes de dormir, porque eu já estou me preparando para dormir e descansar de noite. Então ela tenta evitar trazer as coisas à noite para a gente. Um detalhe importante é a gente, às vezes, reconhecer as coisas boas no outro. Alguém disse que por cada cobrança, fale de 3 elogios. Então a mulher pode se dirigir ao marido que deixa os cabelinhos que ficam da barba, do corte do seu cabelo na pia da seguinte maneira: querido, antes eu queria falar de coisas boas. Por exemplo, quando você chega em casa, você não joga roupa em qualquer lugar. Eu converso com minhas amigas e elas reclamam que os seus maridos jogam roupa em qualquer lugar. Mas eu gosto muito desse teu jeito que pendura a roupa e não fica jogada a roupa. Eu quero te agradecer também porque nessa correria você todo dia vai lá e busca as crianças na escola. Como isso me ajuda. E obrigado por limpar a para-brisa do nosso carro mês passado. Quando a mulher vem falar do problema, ele já está se achando um galo velho de tão bom homem que ele é por tanta coisa que ele faz. Nem tudo é ruim. Então ela fala: amor, sabe de uma coisa? Tem me incomodado algo, e eu acho que se a gente conseguisse juntos solucionar este problema, nosso relacionamento ia ser melhor ainda. É que quando você faz a barba, eu acho que você nem percebe, ficam os cabelinhos soltos na pia. E isso atrapalha. Imagine uma visita que chega em casa e vai encontrar aquilo lá. Você poderia limpar isso? Já muda toda a situação. Toda a situação. Então é preciso que a gente aprenda a comunicar e aprenda a apoiar. Por exemplo, a mulher reclamava que o marido não ajudava em casa. O marido resolve passar o aspirador na sala. A mulher chega em casa e começa a reclamar: como é que você deixou nesse cantinho a sujeira? E nesse cantinho também. Ele vai pensar: por que eu vou passar o aspirador para aguentar ela falando de mim? Deixe ele passar daquela maneira. Depois vai você lá e passa. Acerte os cantinhos. Foi assim que eu, no meu primeiro ano de casamento, enquanto via minha esposa lavando louça, eu pensava: essa não é o jeito mais inteligente de lavar louça. Então eu pensei que eu tinha algumas opções: aceitar também a maneira que ela lavava a louça, ou dizer: eu vou assumir isso, serei o homem que vai lavar a louça em casa. São escolhas que a gente pode fazer no nosso relacionamento. Uma boa comunicação, um lugar seguro onde nós podemos expressar o que sentimos e nos perdoar e crescer juntos, torna o nosso relacionamento, a nossa unidade não limitada, mas mais forte, com mais raízes profundas. É um casamento que se constrói com uma edificação mais poderosa. Não ficar expressando, guardando, normalmente não vai ajudar. Mas é preciso saber expressar com inteligência, se comunicar bem. Mas por fim, não deixe de se comunicar com Deus. Os discípulos percebem isso e clamam: Senhor, não importa que vamos morrer. Jesus ouve o clamor deles, porque Jesus é aquele que se comunica perfeitamente. Deus é assim. Ele ouve, Ele atende, Ele se levanta e diz: emudece-te, acalma-te. E a natureza ouve a sua voz. O mar fica tranquilo, a tempestade cessa, o temporal já não é mais temporal, porque quem falou é o Senhor de tudo isso, é Cristo. Tanto que os discípulos se perguntam: quem é este que até a natureza obedece a sua voz? Ora, se Deus pode fazer isso com a natureza, como Ele não pode nos ajudar ou intervir ou nos escutar em meio aos temporais de nossos relacionamentos? Confie.
Por isso Jesus diz aos discípulos, na palavra do Evangelho, ele diz assim: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Confie seu relacionamento a Cristo, confie seus problemas a Cristo. Confiar também é ouvir a sua palavra e ser praticante dela. Ouvir também é entender que nós, seres limitados, e precisamos entregar nas mãos de Deus. É como disse um pastor, colega meu, preocupado por muitos anos com sua filha, e disse: aprendi que em determinado momento simplesmente tinha que entregar nas mãos de Deus e não nas minhas. Entregue seu relacionamento, entregue aos cuidados e confie. Nós não precisamos viver cheio de culpa, pesados. Nós temos alguém que nos ouve, alguém que fala, alguém que age. Entregue tudo às mãos do Senhor Jesus Cristo. Ele ainda acalma tempestades, Ele faz ventos sossegarem, Ele torna águas tranquilas, novamente, também em nossos relacionamentos. Em nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amigos, nós também neste momento queremos falar com o nosso bom Deus em oração. E eu convido, seja onde você está, aqui na igreja, ou na sua casa, ou em qualquer lugar, a permanecer em silêncio e se concentrar nesse momento de falar com Deus em oração. Querido Pai, nós confiamos nossa situação pessoal a Ti. Não somos suficientemente fortes para curar feridas, para mudar situações, para cuidar dos nossos próprios relacionamentos. Precisamos de Ti, clamamos a Ti, Te despertamos pela fé e entregamos o que passamos em Tuas mãos. Por isso, Senhor Deus, perdoa-nos as nossas falhas. Ajude-nos a nossa fraqueza também, a confiar na Tua palavra e ser praticante dela, no amor, na graça, no ensino. Senhor Deus, faz de cada um de nós agentes transformadores no nosso relacionamento. Que tenhamos coragem, através do perdão que encontramos em Ti, da graça, a ser mais como Jesus Cristo no nosso casamento, para os nossos filhos, para os nossos pais. Permita, Senhor Deus, que nos entreguemos em confiança às Tuas palavras e acreditemos nelas de tal maneira que isso se veja nas nossas atitudes, que queiramos isso de coração. Permita, Senhor, também que sejamos sábios, humildes e pacientes nos nossos relacionamentos, não permitindo que a ira continue nos nossos corações. Às vezes vamos nos irritar, pois somos seres humanos, com o outro, com nós mesmos, mas não podemos ir dormir com essa irritação, permitir que ela acabe com os nossos relacionamentos. Por isso, Senhor, dá-nos a habilidade também de expressar com tranquilidade, com amor, sem cobrança, não esquecendo de ver o todo e as bênçãos que o outro traz à nossa vida e ao nosso relacionamento, para que possamos construir algo cada vez mais belo, mais edificante, como um testemunho vivo para os de dentro da família e os de fora também. Assim, Senhor, que debaixo das Tuas asas, dos Teus cuidados, nós encontremos abrigo para todas as situações. Que cada casal, que cada filho que está escutando essa mensagem encontre descanso nas Tuas promessas e na Tua presença. Cuida também, Senhor Deus, Te pedimos por nossos idosos, por aqueles que estão assustados em suas casas com essa época de pandemia, com aqueles que estão com saudade dos momentos sociais, de abraçar, de conversar.
Te pedimos, Senhor, por aqueles que estão doentes. Te pedimos por aqueles que simplesmente se sentem fracos e precisam da tua ajuda. Console e conforta famílias que perderam um ente querido, sendo jovem ou idoso. Olha misericordiosamente, Senhor, por aqueles que estão também doentes. Talvez a doença não é forte ainda, mas não há muita esperança para frente. Colocamos tudo em tuas mãos, e que tu possa cuidar de uma maneira especial de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos irmãos, recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.